Aleluia, graça e paz, queridos, passando aqui para nós iniciarmos mais uma live na presença de Deus, mais uma live onde eu creio que o Senhor tem algo preparado aos nossos corações. Então convido você já para ir entrando, compartilhando, convidando seus amigos, convidando as pessoas que frequentam o teu WhatsApp, teu Facebook, que frequentam as suas redes sociais. Convida cada um para estar junto conosco, participando desta live, participando daquilo que Deus irá colocar durante alguns minutos que a gente vai estar aqui sobre os nossos corações. Então você está esperando um minutinho para a gente estar orando, colocando a nossa vida diante de Deus, e que ao você permitir nós entrarmos na sua casa, nós possamos compartilhar algo de Deus para a sua vida, para a sua família, porque eu creio que tem dias que nós precisamos ouvir mais e mais a voz de Deus. Então convido você a entrar lá, já ir compartilhando, já ir pedindo para seus amigos estar junto conosco, compartilhando, buscando a presença de Deus. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Vamos esperar os irmãos estar entrando aí, estar se conectando junto conosco. Eu creio que Deus tem algo especial para as nossas vidas. Então convido você já ir entrando, já ir compartilhando da presença de Deus, daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Aleluia. Graças a Deus. Em nome de Jesus, vai convidando você que já está vindo essa live, vai convidando os teus familiares, aqueles que precisam e necessitam ouvir a voz de Deus. Nós cremos que grandes coisas vai liberar o Senhor sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Você que já está aí conectado, já está ouvindo a nossa voz, já está ouvindo aquilo que nós estamos compartilhando, já vá colocando seu amém. Cada um que entrar aí, coloque seu amém, compartilhe, avise as pessoas que geralmente costumam olhar conosco, estar compartilhando da vontade de Deus. Vá entrando lá, vá compartilhando isso que Deus está nos proporcionando viver nesses dias. Minha tia Ângela já está aí, já está ligada, já está conectado conosco. Seja bem-vindo, que Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa, abençoe sua família. Amém? Queridos, eu quero ler a passagem de Mateus, capítulo 6, versículo 5 ao versículo 8, que nos diz assim, E quando orares, não sejais como hipócritas,
pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para que serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, entra no teu aposento, e fechando a porta, ora ao teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Versículo 7. Orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes que lhe pedires. Amém. Graças a Deus. Vamos realmente fazendo e buscando entender o que Deus tem para as nossas vidas, o que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Nesta passagem de Mateus capítulo 6, nós aprendemos e entendemos sobre o propósito da oração. A irmã Marcelete já está aí, também conectada junto conosco. Boa noite, Marcelete. Que Deus abençoe. A irmã Marcelete que está aí, como é que está o fundo? Está muito alto? Como é que está a voz? Está dando para ouvir bem? Fala aí para nós estar podendo dar continuidade. A tia Ângela também coloca um amém aí, compartilha para a gente estar vendo que vocês estão entendendo a nossa voz, estão ouvindo aquilo que a gente está conversando aqui. Amém? Se está bom o som, se estão ouvindo a voz, só coloca aí, tá ok, que a gente continua. Às vezes a gente está aqui e não entende se está bom do outro lado, né? Então eu peço que você que está aí já conectado vá falando conosco. Amém, Marcelete, obrigado, que Deus abençoe, tá bom, dá para ouvir bem. Isso aí. Queridos, eu andei compartilhando com a pastora, até mesmo com a Marcelete, sobre o que Deus tinha me falado sobre o propósito da oração, de estar compartilhando algumas coisas sobre oração. E eu, hoje à tarde, estava pensando sobre a live, pedindo a direção de Deus para estar falando sobre isso. Então, querido, Deus colocou no meu coração de eu compartilhar aqui. Como a gente tem um tempo bom aqui na live, e depois a gente acaba botando nas outras redes sociais, eu vou estar compartilhando sobre a oração aqui. Toda sexta-feira, que for eu que fizer a live, não for a pastora ou outro irmão, eu vou estar compartilhando sobre oração. Sobre nós entendermos o quanto é necessário, o quanto nos motiva, o quanto nos impulsiona a estarmos orando e entender o real propósito de oração, o real propósito de estar servindo a Deus, servindo aquilo que realmente Deus tem. E para que nós possamos servir Deus da maneira exata, nós temos que estar conectados. E como é que nós estamos conectados a Deus? Através da oração, através da busca, através de entender a voz de Deus. E o primeiro passo desse estudo é um estudo bastante extenso. São 10 ou 12 etapas sobre oração. E o primeiro que a gente vai começar a estar falando hoje é definindo o que é oração. O que é, para você que já está nos assistindo, o que é oração para você? Quando a gente fala a palavra oração, o que define isso para você? Define realmente o que relataram aqui em Mateus capítulo 6, que muitos querem estar aparecendo, falando muito, achando que Deus vai ouvir, agindo da maneira totalmente contrária que a oração nos ensina. Então eu queria caminhar sobre isso. Então, o primeiro passo que a gente vai dar, o que é, definindo o que é oração. Para você que já está nos assistindo, o que é oração para você? Qual o real propósito de nós orarmos? Qual o real significado da oração para você? Como nós já podemos ver aqui que nos explica, que nos direciona aqui, que não é do muito falar,
não é estar em pé para que os outros vejam que você está orando, que você está buscando a Deus, não é isso. Deus, Ele nos ensina o que? É nos levar para o quarto, que Ele vai ver o que está oculto, e aquele que vê o que está oculto nos recompensará, falará ao nosso coração. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a oração não é estar aparecendo, mas sim escondida em Deus. A oração não é estar todo mundo vendo que você está orando. Não que não é necessário, na igreja sempre tem alguém como liderança, como está à frente puxando a mover a igreja à oração. Não é isso que eu estou falando que não é necessário, mas sim nós, no nosso secreto, no nosso dia a dia com Deus. Hoje mesmo, antes de começar a live, eu compartilhei com a pastora Nathalie que eu passei num negócio que faz cópias e imprimi a minha apostila para estar fazendo um devocional com Deus, e eu ontem acabei não fazendo o devocional com Deus, me envolvi com outras coisas e acabei não fazendo, e hoje Deus me cobrou isso, porque eu não tinha feito. Então eu fui lá, já imprimi uma apostila sobre o estudo específico, depois eu vou estar compartilhando o que eu vou estar estudando. Então é necessário, querido, para nós poder fazer algo para Deus, a gente tem que estar conectado em Deus. Então, sobre o estudo, definindo o que é oração. A primeira coisa, a oração é uma obrigação, mas a oração não é uma obrigação, mas sim ela é uma necessidade para nós. A oração não é uma obrigação de nós orarmos, mas sim nós necessitamos. Isso é que nos abastece, isso é que nos dá força, isso é que nos dá ânimo, isso que nos direciona a todo dia ter um tempo com Deus. No versículo 5 nós vamos ver que fala assim: quando orares, não sejais como hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o vosso galardão. Então a oração é necessidade, a oração é um calendário fixo, obrigatório. A oração é fruto da necessidade do coração. Então a nossa oração, como um calendário, como o próprio estudo nos relata, ela precisa ser um convívio diário, todos os dias em nossa vida. Nós temos que entender que a oração, ela é uma obrigação nós temos que entender que nós necessitamos sim, sem a oração nós não vamos poder conseguir caminhar sempre. Nós vamos conseguir até um certo ponto se nós não orarmos. Nós vamos conseguir até, talvez pela sabedoria que Deus já deu para alguns, nós vamos conseguir ter certo ponto, mas nós não vamos conseguir caminhar muito se não tiver um conhecimento, se não tiver uma compreensão de verdadeiramente o que é orarmos diante de Deus. Como diz o próprio estudo, é algo fixo em nossa vida. Até mesmo como o próprio estudo diz, como o coração necessita. Porque se o coração para, nós paramos, e eu creio, dá para comparar isso com uma oração. Se nós não orarmos, nós não vamos conseguir andar conforme as Escrituras diz. Com licença, queridos, tomar um cafezinho. Então, queridos, nós precisamos colocar isso no nosso dia a dia. Nós precisamos trazer isso como algo diário para nós, como somos pessoas que trabalhamos na obra de Deus, pessoas que liberam palavras de vida sobre outras pessoas. Nós precisamos ter esse entendimento que a oração ela tem que fazer parte disso. A oração não é quando a gente está num culto, não é quando estamos com outros homens para que eles vejam que nós estamos orando, mas sim a oração é algo fixo em nossa vida, ela tem que ser diária, ela tem que ser algo que nos traz um entendimento disso. Quando nós orarmos, quando nós não orarmos, nós temos que se preocupar. Opa, poxa vida, eu não orei hoje, eu não fui abastecido, eu não fui ter o meu alimento diário. Então nós temos que entender isso, como o próprio estudo nos relata. Nós temos que ser fixo, tem que ser isso diário em nossas vidas, porque o nosso coração, a nossa vida precisa disso. Porque imagina você querer fazer algo para aquela pessoa, diante daquela pessoa que você nem falou com ela naquele dia. Como eu vou trabalhar para Deus? Como eu vou fazer algo diante de Deus se eu não falei com Ele? Eu não sei
Imagina só, se você não orar, você não sabe o que Deus quer que faça. Se você não pedir a direção dele, você não sabe. Então você vai estar fazendo por sua vontade, por seu conhecimento, por suas expectativas, por suas vontades. Que Deus abençoe o Marcelo, a tia Vera. Boa noite, querido. Boa noite, Marcelo, Amanda. Que Deus abençoe suas vidas. A dona Vera, que está nos assistindo lá de Santa Maria. Então, queridos, nós temos que entender como eu vou liberar uma palavra à noite na igreja ou diante da minha família, se eu não falei com aquele que é o dono desta palavra, o dono daquilo que gera vida, o dono daquilo que gera transformação. Então eu tenho que entender que a oração ela tem que ser fixa em nossas vidas. Ela tem que ser algo real, algo diário, um relacionamento firmado todos os dias em oração. Ah, pastor, eu não tenho tempo. A Bíblia diz que é tempo para todas as coisas. Então, se eu for olhar, muitas vezes eu não tenho tempo também, mas eu necessito tirar um devocional com Deus, eu preciso tirar uma vida, um relacionamento com Deus, eu preciso receber palavras de Deus para saber o que eu tenho que liberar sobre o meu irmão amanhã. Então, querido, primeira coisa, como o próprio estudo nos relata, a oração é um calendário fixo em nossas vidas. Para você definir o que é oração, você tem que ter uma vida diária com isso. Tem que ser diário, tem que ser algo que você todos os dias, quando acordar, lembre, preciso orar. Hoje eu não orei. Quando você não orar durante o dia, quando chegar à noite, você tem que entender, poxa, hoje eu não orei, então eu necessito orar antes de dormir. Para saber o que meu Pai, o que meu Senhor, o que meu Deus fez nesse dia, ou o que Ele quer que eu faça amanhã diante dEle. Então, querido, isso tem que ser uma realidade em nossas vidas. Temos que trazer para nós. Homens de Deus, mulheres de Deus, têm que ser abastecidos pela palavra, através da oração, através da busca, através do ensino, através de um relacionamento com Deus. Então, a segunda coisa, a obrigação nos torna a oração automática, mas a necessidade torna a oração carismática. Nós não temos que orar por obrigação, mas sim pela necessidade de orarmos. É necessário. Então, quando nós oramos porque é necessário, ela torna isso bom para as nossas vidas. Amém, querido? Deus abençoe, Marcelo. Então, que nós entendemos, querido, há uma grande necessidade de orarmos. Há uma grande necessidade de nós nos lançarmos diante de Deus. Porque se nós formos olhar, nós vamos criar tantas coisas diante de Deus, mas às vezes é necessário nós criarmos um ambiente de oração da nossa casa. Porque nós temos que entender, além de nós nos alimentarmos, nós temos que entender que ao nosso lado nós temos que criar um ambiente de adoração para aqueles que estão ao nosso lado viver uma vida de oração. Então a sua família muitas vezes vai depender do seu tempo de oração. A igreja a qual você está vai depender um tempo de oração, de busca, de ensino, de comprometimento com aquilo que é necessário para as nossas vidas. Não aquilo que é bom. Porque às vezes o que é bom nós colocamos em primeiro lugar, mas é preciso nós trazermos para a nossa mesa, para a nossa casa, para o nosso convívio aquilo que é necessário. A oração não é posição, mas sim disponibilidade. Disponibilidade. Versículos 5 e 6 nos fala: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Entendeu? Isso mesmo, como a Marcelo colocou aí, a oração é nos abastecer em Deus, é criar algo para poder dar. Como você vai falar, Deus quer isso, Deus quer aquilo, Deus quer aquele outro, se você não sabe se Ele quer isso? Então, além de você saber o que Deus tem para você, você tem que saber o que Ele quer que faça aonde você está. Então, para você falar, Deus tem que fazer isso, você tem que ouvir Deus. Você tem que aprender com Deus, Deus tem que ministrar no seu coração, Deus tem que ministrar na sua vida. Então,
Vamos parar de falar que Deus está mandando falar se Deus não está falando. Mas quando você define realmente na sua vida o que é oração, você sabe o que Deus tem, você sabe o que Deus quer falar, você sabe o que Deus realmente quer ministrar na vida da nossa família, da nossa igreja, aonde quer que seja. Então é necessário nós voltarmos. Então a oração é uma disponibilidade. Para muitos a oração é sinônimo de posição. Sentado, ajoelhado, cada qual aparecia delas. Cada um, querido, cada um ora de um jeito, cada um ora de uma maneira. Não é que você ora no domingo e na quarta na igreja que você é um homem de oração. Não, a oração não é uma posição, mas sim a oração é um lugar, é um ambiente, é uma voz, é algo que ministra ao nosso coração mais particular dentro do nosso quarto, no nosso ambiente de oração, do que até mesmo muitas vezes na igreja. Na igreja tu é abastecido, na igreja tu é ministrado, na igreja tu é ensinado, mas no teu quarto há uma realidade totalmente diferente. É você e Ele, é você e Deus, é você falando com aquele que realmente muda a sua história. Nós conduzimos muitas vezes a igreja a um ambiente, mas quando nós entramos, isso é muito forte, isso é poderoso, nós entrar nesse ambiente de oração. Nós acreditar que Ele é Senhor e vai mudar. Nós acreditar que nós estarmos sozinhos no ambiente, nós não estamos sozinhos, nós estamos com Ele ministrando a nossa vida. Deus confronta muito isso quando muitas vezes a gente é tentado a fazer algo errado. Porque às vezes a gente esquece de pensar, poxa, Deus está me vendo. Poxa, Deus está aqui comigo. Deus está... O olho de Deus, ele nada perde, ele nada fica oculto. Então, as nossas 24 horas, tanto dormindo como acordado, durante o dia a dia, ou as nossas 7 horas de trabalho, antes de dormir, mais 2 horas em casa, antes de nós nos retirarmos para dormir... Tudo que nós falarmos e liberarmos tem uma consequência, então Deus está vendo tudo isso, entende? É essa definição que nós temos que ter para nossos dias, entender que Ele é real e Ele está vendo. Que Ele é Senhor e está preparado para ver tudo o que está acontecendo ao nosso redor, sobre a nossa família. Então a oração não é uma posição, é um lugar diante de Deus, não é você aparecer. Porque quanto mais oculto você está, mais Deus vai falar ao seu coração. Quanto mais retirado você está, mais Deus vai ministrar sobre você. Então, se prepara para estar mais tempo sozinho com Deus do que dizer, hoje eu vou... Não que Deus não realize na unidade, Deus realiza, isso é tremendo na unidade. Mas nós precisamos, antes de estar na unidade, estar com Ele. Estar com Ele, isso que nos leva, isso que nos direciona, isso que nos deixa de pé todos os dias. Então a oração, para você entender isso, define isso. A oração não é uma posição, não é você estar numa liderança que você é um homem de oração, não. Outra coisa, mas para Jesus a oração não é posição exterior, mas disposição interior. Às vezes o que acontece pro lado de fora, o que as pessoas estão vendo, não é tão importante como o que o próprio Jesus ministra no seu coração. A cura, o que acontece é sempre de dentro para fora. Deus muda lá dentro. Às vezes tu olhar para uma pessoa, tu não define ela. Isso é bíblico, isso os homens, e às vezes muitos homens foram pela aparência, e Deus disse, não olhe para a aparência. Eu olho para o que está no coração. Eu olho para o que está lá dentro. Eu sei o que ele já passou, eu sei o que ele já viveu. Então, te prepare para você preparar o coração para Deus ministrar nele. Pastor, mas eu preciso de tantas outras coisas. Mas, querido, todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Mateus 6,33. Todas as outras coisas vão ser acrescentadas quando você realmente começar a fazer o que é necessário. Nem vou dizer o que é correto, mas o que é necessário para mim e para você.
o que é necessário nós entendermos nesses dias. Que a oração ela tem que fazer parte do nosso dia, tem que fazer parte da nossa noite, tem que ser um relacionamento diário com Deus. Então, outra coisa, a oração não está presa a nenhuma forma coreográfica, mas caracteriza algo na alma dos homens. A oração, quando nós deixarmos Deus agir no ambiente da oração, nós vamos entender que Ele vai começar a transformar algo aqui dentro, vai começar a nos limpar, vai começar a ministrar o nosso coração, vai começar talvez até uma cura. Porque quando nós entramos nesse ambiente, quando Deus ele começa a ministrar na nossa vida, Ele vai arrancando algumas coisas que não é necessário para nós e deixando em nós o que é necessário. Então nós temos que entender, quando nós definirmos o que é oração, nós vamos deixar Ele colocar o que é necessário e tirar algo que não é necessário em nossas vidas. Porque às vezes a gente absorve muitas coisas que não é necessário e deixa de absorver aquilo que é realmente necessário. Então, para nós termos algo concreto em nossas vidas, nós temos que deixar Deus agir, temos que deixar Deus entrar no ambiente, nós temos que deixar Deus ministrar realmente o que Ele quer fazer em nossas vidas. A gente vai começar a ter um caráter de Deus quando a gente deixar realmente Deus agir nas nossas vidas, quando realmente Deus ministrar sobre nós, Deus realizar através de nós. Então, quando nós entendermos isso, nós vamos entrar em outra dimensão em Deus, nós vamos entrar em outro nível diante de Deus. Quando nós entendermos que fazer a vontade de Deus é ouvir a Deus, é fazer realmente o que Deus tem preparado para nós. Então, outra coisa, a terceira coisa, a oração não é uma repetição, mas ela é objetiva. Não é você repetir, Senhor, eu preciso estar sempre na tua necessidade e não estar na revelação de Deus. Nós precisamos sair da nossa necessidade. Mas eu estou passando por isso, por aquilo. Deus, Ele vai ministrar na sua vida conforme você abrir o seu pensamento, não ficar só naquilo, não ficar repetindo as mesmas coisas, não ficar repetindo sempre as mesmas coisas diante de Deus. Então, que nós possamos entender, querido, que não é o muito falar, mas sim o muito ouvir muitas vezes a Deus. Não é uma repetição, mas sim ela é objetivo. No versículo 7, e orando não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não é o muito falar, querido. Muitas vezes eu aprendi isso. Pessoas já falaram ao meu coração através disso, que muitos momentos de oração eles não falaram nada. Entraram carregados, entraram angustiados, mas ficaram quietos, botaram só um louvor, colocaram só um fundo e se conectaram em Deus. E Deus começou a agir. Deus começou a falar, Deus começou a ministrar. A irmã Marcelete colocou aí, bem-vindo, Fran. Aqui para mim não apareceu nada, mas que essa irmã seja bem-vinda, que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Obrigado, vocês aí vão colocando, queridos, vão compartilhando, vão escrevendo algum comentário, vão colocando um pedido de oração, vão compartilhando algo aí, para que a gente possa ver que você está junto, que você está ligado nisso. Então, orando não useis de vãs repetições, como os gentios que presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Se para alguns a posição é importante, para outros a forma é importante. Cai numa repetição sem fim. Às vezes a gente se prende em falar, mas daí a gente não deixa Deus falar nas nossas vidas, não deixa Deus usar alguém para falar ao nosso coração. Nós temos que entender que nós precisamos sim falar com Deus, precisamos expressar o nosso coração
Mas nós precisamos ouvir o que o coração de Deus tem para nós. Nós precisamos que Deus ministre em nós. E Deus, você ali naquele cantinho retirado com Deus, Deus vai ministrar em você, Deus vai realmente transformar a sua vida, Deus vai tocar a sua vida através disso. Mas, entenda, não é o muito falar, mas sim se tirar esse tempo com Ele, Ele vai falar aos nossos corações, Ele vai, que sejamos objetivos em nossos pedidos. Repetição na oração não é legal, não é repetir sempre as mesmas coisas, não é legal. Tem tantas coisas para a gente compartilhar diante de Deus, tem tantas coisas para a gente liberar diante de Deus. Então, que nós não usamos de vãs repetições, mas sim sejamos objetivos. Senhor, hoje eu meti o pé na jaca, hoje, Senhor, eu acabei errando diante de Ti. Mas eu sei que o Senhor, pela sua graça, vai me perdoar e não vai se afastar de mim, não vai sair a Tua presença de mim. Porque muitos de nós erramos e se afastamos de Deus. Mas não que nós vamos permanecer no erro, mas não deixe o erro afastar você de Deus. Volte para a oração, volte para a presença de Deus. A quarta coisa, a oração não é imposição, mas confiabilidade, confiança em Deus. No versículo 8, não vos assemelheis, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário e vos lhe pedirdes. Então, o Senhor, Ele sabe o que é necessário para as nossas vidas. Quando nós entramos em um ambiente, Deus já sabe o que nós vamos liberar diante dEle. Deus sabe o que nós vamos despejar diante do Senhor. Então, mas confie na oração que está sendo feita. Dê crédito para Deus agir na sua vida. Libere essas palavras, como diz em Salmos, eu não me lembro o capítulo agora, que diz: apresenta a sua oração diante dele e espera. O que é isso? Você confiar, você realmente confiar em Deus, que Ele vai fazer na sua vida, que Ele vai realizar. Você deposita confiança, você deposita certeza em Deus, você deposita algo profundo diante de Deus, porque você sabe que isso vai ser realizado no tempo de Deus. E se for a vontade de Deus para realizar na nossa vida, porque se não for, também a gente tem que compreender que Ele é Deus e sabe o que é melhor para nós. Como lá no começo nós falamos, o que é necessário. A oração não é uma obrigação, ela é uma necessidade para as nossas vidas. Ela tem que ser diária. Então Deus, Ele sabe, porque muitas vezes Deus não faz porque talvez não é o que é necessário para nós, não é o que realmente o pastor Júnior precisa, o irmão que está me assistindo aí precise. Então Deus vai realizar, mas o que é necessário. Então deposite essa confiança. Outra coisa, orar não é querer mudar a vontade de Deus, mas é submeter a Ele a nossa vontade. Orar não quer dizer que você vai mudar ou que você vai dar ordens para aquilo que Deus vai agir. Não é isso. Não é você dizer o que Deus tem que fazer, é você entender, se submeter o que Ele quer para nós. É isso que é oração. A oração é você orar e deixar Deus fazer da vontade dEle. Ah, pastor, mas às vezes a vontade de Deus é que eu saia de um lugar, às vezes a vontade de Deus é que eu abandone o pecado, às vezes a vontade de Deus é que eu abandone certas situações, mas é isso que é a oração. Tudo move através da oração, de uma atitude na oração, de uma compreensão na oração, de uma mudança através da oração. Então a oração vai nos levar a esse lugar, se submeter ao que Deus tem para nós, e Ele vai revelar através da onde? Através da oração. É preciso confiar que Deus sabe o que está fazendo, porque isso é uma realidade no nosso meio. Às vezes começa a acontecer algo
ao nosso redor, a gente, será que é a vontade de Deus? Será que não é? Querido, se você está firme em oração, se você está usando a palavra de Deus como seu manual, confia que Ele sabe o que está fazendo. Confia que esse tempo vai passar, se aos teus olhos é ruim, mas talvez aos olhos de Deus não é ruim para os nossos dias o que Ele está fazendo na nossa casa. Então, confia que Ele sabe. Confiança, tem que depositar crédito diante de Deus. Nós temos que entender, nós temos que lançar a nossa vida aos pés da cruz, lançar a nossa vida aos pés de Jesus. Como eu sempre digo, domingo passado eu disse, por que foi relatado que aquela mulher deu o que era melhor, derramou o melhor perfume? Eu creio que Jesus disse, não, vamos escrever isso, vamos estar isso diante do Evangelho de Cristo, diante da minha palavra, para quando lerem, entenderem que ela deu o que é melhor. Nós precisamos dar o nosso melhor tempo de oração, dedicar o melhor tempo diante de Deus, para que Ele veja, para que Ele ministre, não para que os outros e não sair falando, agora ouvi uma palavra na página da igreja lá, Aliançados com Cristo, que eu preciso, e eu tô tirar fotinho orando, selfie falando em língua, selfie. Não, Ele está te vendo. Ele está observando o que está acontecendo aí no seu secreto. Ele viu esse tempo que você está tirando com Ele. Isso já é suficiente. Deus recebeu. Porque às vezes quem recebe é os nossos amigos o que nós estamos fazendo. Quem recebe é quem está ao nosso lado. Tu viu lá que eu fiz, tu viu lá que eu aconteci. Não. E Deus, às vezes nem Ele sabe ainda, nem Ele recebeu, porque às vezes a gente faz diante dos homens, como nós lemos aqui, para que sejamos vistos. Eu sempre digo, quem está perto de nós, quem está chegando ao nosso lado, eu sempre digo que nós venhamos diminuir e Cristo cresça em nossas vidas, Cristo cresça através de nossas vidas. Então, é preciso confiar que Ele sabe o que está fazendo. Nós usamos a seguinte definição: a oração é comunicação com Deus, ou falar com Deus, falar com Ele e Ele ouvir, dele, em forma de diálogo. Nós temos que entender que isso é oração, é uma conversa com Deus, é uma comunicação. Como que você sabe o que você tem que desempenhar no seu trabalho, ou na sua escola, ou na sua casa, que seu pai e sua mãe pedem durante o dia a dia? Porque você ouve o que Ele falou para você, que você diz, pai, o que eu tenho que fazer hoje? Eu tenho que lavar a louça, limpar a casa, no trabalho, o que eu tenho que fazer hoje? Eu tenho que colocar quantos metros, eu tenho que fazer tal coisa. Por quê? Porque você tem um diálogo com aquele que é o teu líder, que é o teu chefe, seja lá o que for. E é assim com Deus, nós conversarmos com Ele. Talvez Ele vai dizer para nós, não faz isso hoje, tu não faz dessa forma, porque eu não quero que você haja assim. Por que muitas pessoas estão fazendo o que Deus não quer que faça? Porque não tem um diálogo, não tem uma comunicação. Isso é forte, isso é algo que muitas vezes está levando um povo à direção errada, sendo que Ele pede o quê? Ora, se comunica comigo, vem ter um diálogo comigo. Quer saber o que Deus vai fazer amanhã? Vá para a oração. Pastor, mas eu não... Vá para a oração. E se Deus não falar, não faça nada. Se Deus não... Espera nele. Como eu falei há pouco, lá em Salmos diz, apresenta e espera. Espera nele. Espera diante dele. Porque Ele sabe o que é melhor e necessário para as nossas vidas. Definir a oração é realmente esperar nele.
O que não é oração? O que não é? Oração não é uma reza mecânica e fria. Mecânica e fria, ó Senhor, fala tudo e virar as costas aí. Não. Isso é mecânico, isso é algo que você já tem decorado. Isso é algo que você não vê fruto na sua vida. Então a oração não é algo mecânico e frio. Outra coisa, a oração não é um discurso com palavras difíceis. A gente querer falar bonito diante de Deus não vai mudar. Você não precisa falar bonito, você precisa expressar o teu coração diante de Deus. Abrir o seu coração, abrir sua mente para que Deus fale. Tem muitos que dizem, vamos orar. Eu não sei orar, pastor. Porque acha que a oração é algo treinado, é algo ensinado. Não. A oração tu não ensina, a oração tu vive. Tu transmite isso. Não precisa você falar muito na hora da oração. Sim, você precisa levar aquela pessoa a um ambiente e entender que ela tem que estar ali e que ela precisa tirar esse tempo com Deus. Não é palavras bonitas com Deus, mas sim palavras que expressam o nosso coração diante de Deus. A oração não é dar ordens a Deus. A oração não é dar conselhos a Deus. Ah, Deus, amanhã faz isso dessa forma. Amanhã o Senhor precisa mudar aquilo. Amanhã, querido, a oração é só se submeter à vontade dele, não à nossa. Às vezes é até boa as nossas vontades que nós temos diante de Deus. O que nós pedimos para Deus é até bom, mas não é o que Deus quer. Nós temos que entender o que Ele quer para nós. Então, outra coisa, oração não é um caminho para convencer a Deus. Não é um caminho que você vai orar, ficar 3, 4 horas no quarto e tirar no monte 3 dias para convencer o coração de Deus. Não. O que Deus vai fazer já está preparado. Se Deus vai te levar para um lugar de crescimento, um lugar de prosperidade, um lugar de reconhecimento, um lugar de mudança, não é porque nós oramos mais. Não é porque nós estamos aprendendo mais. Não. Isso nos coloca em posições. Mas o que Deus vai fazer, Ele já tem preparado para a minha e para a sua vida. O que é oração? Orar é conversar com o Pai. Oração é orar e ter comunhão com Deus. Isso é oração. Isso é a realidade que nós precisamos conversar, ter comunhão, ter relacionamento, ter mudança de vida no secreto. O secreto ele tem que mudar a nossa vida. O secreto ele tem que mudar aquilo que nós realmente estamos vivendo. Não adianta a gente dizer que ora e não ter mudança de vida. Dizer que ora e não tem um caráter conforme o caráter de Deus, um alinhamento conforme aquilo que Deus quer para nós. Daí não é oração, daí é palavras vãs, é querer convencer, que nem nós falamos aqui, é querer dar conselho, querer dar ordens, querer mudar ou convencer Deus. Isso não é oração. Oração é ter um diálogo, ter uma conversa, ter um relacionamento, ter tempo de comunhão com Deus, deixar Deus ministrar o nosso coração. Isso é nós orarmos. Isso é estarmos diante da oração. Outra coisa, pessoalmente tem dificuldade para entender o que seja oração. Por quê? O que Jesus quis dizer ao falar: e orando não useis de vãs repetições como gentios. Por quê, querido? Porque se a gente olhar, essas pessoas não tiveram mudança. Elas quiseram ter posições, quiseram ver pessoas vendo que elas estavam orando. Aquele homem é um homem de oração, mas às vezes ele não é. Na frente, no ambiente onde tem mais pessoas, ora. Mas sozinho não ora. E eu e você é necessário nós voltarmos a orar. A última coisa, para nós terminarmos essa etapa: você tem tido uma vida de oração satisfatória? Você tem tido um momento de oração que você diz: poxa, hoje
Hoje foi algo tremendo. Hoje eu tive o meu tempo, eu tive o meu devocional, eu tirei um momento para estar diante de Deus, eu tirei um tempo para ouvir a vontade de Deus para mim. Hoje eu sentei, hoje eu sei o que Deus quer para o meu coração. Isso é ter uma satisfação. E se você não tem, o que mudar? Como mudar isso? O que fazer? O que eu tenho que fazer para mudar isso? É fazer, querido. É entender, eu não estou fazendo, eu preciso. Eu preciso entrar para o meu cantinho. Aqui em casa, pela graça de Deus, nós temos o nosso quarto de oração. Eu preciso frequentar mais ele. Às vezes a gente senta para ser ministrado por uma palavra, vai assistir uma live, vai participar de uma live para Deus falar ao nosso coração, mas a gente precisa desligar as luzes, desligar a câmera aqui e erguer as mãos e dizer: Senhor, o que tem para mim? Qual a comunhão que eu vou ter com o Senhor hoje? O que o Senhor vai falar ao meu coração? É isso. É realmente esquecer que quando a gente está nesses ambientes, que a nossa vida está, aos nossos olhos, talvez está nos levando para um lugar, mas Deus, Jesus, Ele tem só um caminho para nos levar. As Escrituras, a palavra de Deus vai levar nós apenas para um ambiente de salvação, de vida, de alegria, de comunhão, de amor, amar nossa família. A oração vai transformar a nossa vida, querido. Por isso que diante de Deus, eu digo isso diante de Deus, eu já, durante um mês e pouco, a gente falou sobre isso na igreja, quando a gente estava no antigo endereço ainda. A gente falou sobre isso e foi tremendo. Teve cultos assim que Deus fez algo sobrenatural. E eu creio que nessas lives vai dar várias lives sobre esse estudo sobre oração. Mas essa etapa definindo oração, definindo o que é oração, eu creio que nós podemos já ter tido algo de Deus, entender que é necessário, entender que nós precisamos. Não é porque eu sou crente, não é porque eu sou evangélico, é porque a própria palavra, o próprio Senhor, Ele não nos chama de crente, de evangélico, Ele nos chama de filho, Ele nos chama até mesmo de amigos. Pai, o Senhor não quer você evangélico, não quer você crente. Ele quer você como um filho, como pessoa que vai ter uma mudança diária, vai ter uma vida diária de oração. Então, definindo em duas palavras, oração é conversar e comunhão com o Pai. Conversar e comunhão. Dá para nós definir essa primeira etapa, definindo o que é oração, em comunhão. Tempo, conversa com Deus, busca diante do Senhor. Amém, querido? Eu queria deixar essa palavra. Eu queria deixar esse tempo para você entender o que eu estou falando não é apenas compartilhando, mas sim, isso Deus tem falado muito ao meu coração. Voltar a fazer o que é necessário. Voltar a fazer o que realmente muda a nossa vida. Muda. Vamos voltar a falar que Deus está dizendo quando realmente Ele está dizendo. Quando realmente Deus diz: pode liberar essa palavra, que isso é tremendo, vai mudar a vida desse irmão, dessa pessoa, dessa igreja, dessa comunidade, desta cidade, onde quer que seja o tamanho que a palavra vai entrar. Não importa o tamanho, não importa a nomenclatura de tudo, mas sim importa que quando Ele fala, o ambiente é transformado. O ambiente realmente muda, o ambiente realmente chega a um nível totalmente que Ele está habitando. E a segunda etapa é
entendendo o valor da oração, entender qual o valor que ela tem na sua vida, mas isso é para a próxima sexta, para o próximo encontro que a gente tiver aqui, entendendo o valor de uma oração, entendendo o que ela realmente vai fazer na sua vida. É isso que nós precisamos entender de novo. Qual a explosão, o que Deus vai ativar em nós, o que Deus vai expandir no nosso entendimento através da oração. Nós vamos estar compartilhando, e eu quero não só você que já começou isso, mas ter um compromisso de toda sexta-feira estar aí conosco, para a gente compartilhar isso. Nós terminar, vai dar algumas, vai dar bastante live, mas isso é necessário nós entendermos. Vai dar 7 lives, querido. 7 lives, isso que tem dias que são mais de 2 páginas, mas como hoje eu dei uma resumida aqui no estudo, era 2 folhas, eu acabei resumindo. Queria pedir oração para Deus abrir uma porta de emprego para mim, pois estou. Vamos estar orando pela minha tia Ângela, precisa de uma porta de emprego. Querido, coloca o seu pedido de oração aí, que em seguidinho já vou estar orando. Vamos estar orando sim pela porta de emprego, pela tia Ângela, pela dona Tânia. Teve mais alguém que nos pediu uma direção de Deus, nos pediu para estar intercedendo, mas vamos estar orando sim pela essa porta de emprego. Mas vamos entender que Deus, Ele tem sim, tem para todos nós, todos, e tudo se resume nele. Mas nós temos que estar conectados, conexão. Nós precisamos estar conectados na necessidade, naquilo que é necessário para nós. E orar, sem oração, quanto mais oração, mais poder, mais milagre, mais cura, mais transformação. Pouca oração, pouco milagre, pouca cura. Então, quanto mais nós estivermos com Ele, mais nós vamos conhecer a Ele. Então, quanto mais nós conhecermos a Ele, mais nós vamos estar vivendo o que Ele tem para nós. Usando aqui a porta de emprego, tire mais um tempo com Deus e Ele vai. Deus, Ele realiza no tempo exato, querido. Quando a gente diz, poxa, hoje não tem mais jeito, a gente vê a mão de Deus, vê a mão do Senhor agindo de uma forma extraordinária. Então, eu convido você, querido, a nós tirar um tempinho de oração aqui, tirar um tempinho de oração, de agradecimento pelo que Ele tem feito e nos proporcionado a viver. Então, você que está assistindo, tem muitos nomes, como é pela página aqui, a gente não consegue ver aqui, mas deu para ver que tem muita gente nos assistindo aí. Tem irmãos ali que outros irmãos falaram que eles estão aí ligados junto, que não aparece aqui. Mas coloca teu comentário, querido, escreve algo aí. Nós vamos estar, depois compartilha com alguém, e eu creio que esses dias que a gente vai estar aprendendo, falando sobre oração, vai mudar a vida de pessoas. As pessoas vão ser ativadas a voltar a orar novamente. Amém? Vamos orar então, queridos. Vamos colocar nossa vida, a nossa casa diante de Deus. Pedir que o Senhor ministre no nosso coração. Nós precisamos ser tocados, ser avivados pela mão de Deus. Se possível, querido, feche teus olhos comigo na sua casa, aonde quer que você esteja ouvindo essa live ou assistindo, que Deus realmente venha tocar a nossa vida, que Deus realmente nos leve para esse ambiente da oração novamente, um ambiente que vai mudar a nossa vida, que vai mudar a nossa casa, em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças, Senhor, aqui neste lugar. Nós te pedimos
pedimos, Espírito Santo, essas pessoas que estão aí, Pai, nos assistindo, tenham um encontro, sejam encontrados, seja despertado a voltar, Senhor. Como nós aprendemos nessa noite, não é uma obrigação, mas uma necessidade. É necessário nós voltarmos a orar, é necessário nós voltarmos a depender de Ti, Senhor. Como diz ali, não é algo que, como um calendário nosso, Senhor, que passa os dias, o ano, mas a oração tem que ser um calendário fixo contigo, Pai. Fixo, todos os dias, diário, Senhor, diante de Ti. Te peço, Espírito Santo, toca a nossa vida, toca a nossa casa, toca tudo aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos, confiou sobre a nossa família. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Abre uma porta de emprego para minha tia lá de Santa Maria, a tia Ângela, Pai. Que ela realmente, Senhor, venha testemunhar aqui nesta live, Senhor, o que o Senhor vai fazer, a porta de emprego, que o Senhor vai abrir a melhor porta de emprego. Nós sabemos que o Senhor não está atrasado, que o Senhor não esqueceu de nós, mas é que o Senhor tem o melhor para os seus filhos, o Senhor tem o melhor para a sua igreja. Então nessa noite, Pai, nós declaramos e te pedimos, Espírito Santo, nos leva a um ambiente de oração, nos leva, Pai, a um lugar, te arranca de nós todo erro, todo pensamento errôneo, todo pensamento até mesmo de destruição, muitas vezes. Tira de nós, arranca da nossa casa, arranca da nossa família. Que a nossa casa seja um ambiente adorador, um ambiente de oração, um ambiente de busca, um ambiente de relacionamento contigo. Nós oramos nessa noite, Pai, agradecemos por cada um que está aqui, cada um que assistiu, cada um que ainda está assistindo e aqueles que irão assistir, Pai. Que cada um seja tocado, abençoado, Senhor. Eu oro por cada um que assistiu aqui, que possa ser abençoado, que possa ser tocado, que possa ser transformado pela Tua presença. Assim nós oramos, Pai, abençoamos aqueles que estão enfermos, que haja cura, aqueles que estão passando por algum período de necessidade, que haja provisão sobre o lar de cada um, que haja, Senhor, a provisão sobre a família de cada um, que as portas do céu sejam abertas sobre cada um, que as suas mãos, como nós sabemos que estão estendidas, Pai, nos abençoe cada vez mais, Senhor, nos abençoe a cada dia, Senhor, ter um coração grato pelo aquilo que o Senhor já fez e irá fazer, Pai. Eu abençoo a minha casa, abençoo a minha família, abençoo a pastora Natalia, abençoo os membros da igreja aliançados com Cristo, abençoo, Pai, a liderança desta igreja, abençoo aqueles que nós vamos estar recebendo neste domingo como membros desta igreja, Pai. Toca cada um, confirma no coração de cada um o Teu poder, a Tua graça, Pai, o Teu amor revelado sobre nós. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus possa ter falado ao seu coração, que Deus possa ter falado na sua vida. Queridos, domingo agora nós temos culto às 19 horas. Nós estaremos apresentando alguns irmãos que vão estar conosco, estar recebendo. Nós temos o batismo pela manhã ou pela tarde, vamos ver conforme vai estar o tempo. Nós iremos levar um irmão ao batismo, de noite vamos estar recebendo eles. Então, queridos, nos ajude em oração, nos ajude nesse... Seja alguém que nos ajude a levar esse evangelho. E, querido, nós estamos com um projeto de abençoar as crianças no dia 17. Deixa eu só olhar a data aqui, ver se é isso mesmo. Dia 17, um domingo, nós vamos fazer o culto de domingo às 16h30. Vamos fazer um culto já mais cedo, direcionado para as crianças, para os pais que vão estar com as crianças na igreja. Vai ser algo poderoso. Eu peço, querido, nos ajude. Se você não tem algo para doar, quiser doar um valor, eu estou fazendo esse apelo. Por quê?
porque a gente quer abençoar este bairro, a gente quer abençoar as crianças desse bairro, crianças que vêm de outros bairros que congregam conosco. Nós queremos dar um mimo para cada um, nós queremos poder fazer uma confraternização com as crianças, dar um bolinho, dar um doce para eles, fazer um dia especial para abençoar nossas crianças, futuros pastores, futuros líderes, é o futuro do nosso bairro. Então, que nós viemos abençoar essas crianças nesse dia 17, vai ser num domingo às 16h30 da tarde. O culto vai ser às 19h, vai ser às 16h30, porque nós vamos estar fazendo algo para essas crianças. Nós sabemos que o dia das crianças é dia 12, nós vamos estar fazendo no dia seguinte, no próximo culto, que vai ser dia 17. Conto com a tua ajuda. Qualquer coisa que você queira doar, queira nos ajudar, até mesmo com algum valor, querido, vai ser bem direcionado, vai ser bem investido. A gente quer fazer algo para abençoar as crianças. Entra pela página, manda uma mensagem aí, manda no meu Facebook, Pastor Rudimar Júnior, ou no Facebook da pastora Natália Rossiani, ou de tantos outros irmãos que estão aí, tá? Nós estamos disponíveis a fazer algo com as crianças, mas nós precisamos da sua ajuda, precisamos que você nos ajude. Domingo às 19 horas, culto, domingo 19 horas, esperamos você e a sua família para um grande culto de celebração, um culto de poder de Deus, um culto onde nós vamos estar recebendo algo da parte do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa e que Deus possa ter ministrado no seu coração. Que Deus abençoe você, a sua família, que Deus te guarde em nome de Jesus.